quero cumprimentar você, a senhora e o senhor com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo contramão. E quero subordinar esse tema na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, depois o versículo 25. Dizem assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Hoje é 14 de agosto de 2023. Pessoal, peço que vocês orem por mim. Continuo doente, né? E agora apareceu um probleminha dentro da minha boca, né? Nos lábios, na parte inferior, mas na parte interna, que está me incomodando até falar. Mas não vamos deixar a palavra de Deus hoje aqui para todos vós. Senhor nosso Deus, Pai querido, no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento, te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, esta nossa missão, resolve nossas causas, as causas de todos nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo contramão. Eu quero dizer para você que desde o princípio, né, quando Deus mostrou ao homem o caminho, a direção correta, né, para que o homem devesse seguir na vida, na sua existência, isto fala de conduta moral, de conduta ética e de também comportamento espiritual, nós sabemos que desde o princípio, né, aí também surgiu a voz de encantamento, a qual seduziu este homem, o homem primitivo, o primeiro homem, e consequentemente toda a humanidade, nos atingindo. E essa voz de sedução trouxe para o homem um conselho que mudava a verdade de Deus em mentira, tá? E esse é um esforço maior que a gente sabe que o diabo, o inimigo número 1 de Deus e da humanidade, tem. É de mudar os princípios de Deus, as verdades divinas, em mentiras, né? Ele cria isso. Ele é o pai da mentira, como Jesus disse, e João registrou no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 44. Mas no início, no Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5, eu não vou ler, você leia, a senhora e o senhor, vão perceber que foi ali que iniciou-se toda a transformação em que o opositor de Deus, o diabo, quis inserir no coração do homem a verdade sendo transformada ali, mudando, né, a verdade de Deus em mentira. Então, gente, nessa concepção de pensamento minha aqui, eu entendo que o diabo não tem interesse de andar na mão certa, ou seja, numa direção que o trânsito de nossa vida não vá nos incomodar com acidentes iminentes. Porque a gente observa que, trazendo para a linha de tráfego de veículos, por isso que eu dei o título aqui, Contramão, para você entender mais ou menos o que o diabo quer fazer com a humanidade. Então, trazendo para esse exemplo, né, da linha de tráfego de veículos, quando um veículo está andando na contramão, a tendência é acontecer algum acidente, e muitas vezes acidentes fatais, graves, que levam a pessoa à morte. Então, quando o diabo vai transformando a verdade de Deus em mentira, ou seja, fazendo com que o homem ande de contramão àquilo que o Senhor Deus ensinou, aí fatalmente pode acontecer muitos acidentes no caminho, além de um prejuízo eterno, né, que é perder a vida eterna.
Olha, tem um texto, Isaías, capítulo 44, deixa eu ver, versículo 20, que diz assim, ó, falando sobre essas pessoas que colocam ou transformam a verdade de Deus em mentira. Eu não estou usando o contexto do texto da base que eu escolhi como leitura aqui principal, né? Lá em Romanos, capítulo 1, eu escolhi versículo 18 e 25, mas se você ler todo o contexto, Deus fala exatamente de uma especificação de pessoas, né? Ele especifica aquele grupo de pessoas. Mas eu quero somente trazer aqui para nós, isolando aqui esse contexto, escolhendo o texto de Romanos, versículo 18 e 25 do capítulo 1, quando muita gente transforma a verdade de Deus em mentira. Isaías diz assim, ó, para essas pessoas, capítulo 44, como eu havia dito que ia ler, e versículo 20, apacenta-se de cinza. Essas pessoas que transformam a verdade de Deus em mentira, tá? Adorando mais a criatura do que o Criador. Segue o texto, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma e dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita. Então não adianta, não dá para esconder, né, que existe toda uma armação espiritual do mal para que o homem pense diferente em relação às verdades de Deus e transforme essas verdades ou a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus é a palavra de Deus, são os preceitos, são os ensinamentos, e é isso que o diabo quer exatamente fazer com que o homem deixe de acreditar nessas verdades. Atos capítulo 17, versículo 30 diz assim, mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Esse versículo aqui de Atos, capítulo 17, versículo 30, tem a ver com o versículo 18 da leitura base que eu li aqui, que diz que Deus, quer dizer, do céu, de Deus, se manifesta a ira, né, de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Não é que Deus seja um Deus que tenha ira, raiva dos homens, não é isso. É a prática que os homens realizam, que eu realizo, a impiedade, a injustiça. Então Deus, ele vem trazer para nós a sua ira, entre aspas, ou seja, a justiça de Deus que vai sendo manifestada, né, para toda a humanidade. Eu queria ter mais tempo, ter mais condições até de saúde de falar mais, estou falando com muita dificuldade aqui, Deus sabe, mas eu quero dizer, para concluir, que vamos procurar sempre andar na mão em que o Espírito Santo está, na direção certa, correta, e não na direção inversa. Andar na contramão é ser oposição de Deus. Eu aprendi uma coisa, deixa eu ver se eu lembro, que diz assim, um termo que eu ouvi, que diz assim, não se pode dar as mãos a Deus e passear com o diabo, né? Então assim, a gente precisa estar sempre querendo andar na mesma posição que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus Cristo está nessa direção, nesse caminho, tá? Que é o caminho da vida, e não ao contrário, porque se a gente andar no caminho oposto, estamos andando na contramão da verdade e transformando aquilo também que é de Deus como verdade em mentira, porque estaremos do outro lado, do lado do opositor, do lado daquele que principiou, como eu já disse, toda a dúvida no homem, transformando a verdade de Deus em mentira. E isso aconteceu lá no Éden, como eu já citei aqui, o livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de 1 ao 5. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.